Olá, oitavo ano, tudo bem? Como estão? Hoje, segunda-feira, dia 20, né? Nossa terceira semana do segundo bimestre. Vamos começar a ver o bloco 13. Então, vocês vão para mim na página 384. Nós vamos trabalhar com aquela. Estão todo mundo indo no 354, enquanto eu falo, dá tempo de você chegar. Nós vamos trabalhar com a parte da matemática chamada estatística. Estatística é a parte que trabalha com, né, a pesquisa de dados, a tabulação de dados, gráficos, tabelas, variáveis, frequência dessas variáveis nas tabelas. Então, hoje a gente vai trabalhar com tabelas. Vocês já trabalharam com gráficos em outros anos e hoje a gente vai trabalhar com tabelas. Como fazer tabelas, como organizar as tabelas, como que essas tabelas são, o que tem nessas tabelas, né? Então, todo mundo na página 384, acompanhando a professora, vamos fazer um comentário, uma leitura dessa página e depois nós vamos fazer algumas questões, tá? No resumo dessa semana, aquele resumo que fica lá, gente, é no anexo, vocês têm que abrir, por quê? É nele que fala o que eu vou fazer, é nele que fala o que vocês têm que fazer e tem resumos interessantes que facilitam o entendimento de vocês e que devem estar no caderno de vocês, tá? Então vamos para a leitura da página 384, vocês me acompanhem aí, fazendo favor? Então, fala que as tabelas são presentes nas informações apresentadas pelas diferentes mídias, tá? Então, essas representações permitem a organização de dados e possibilitam uma leitura rápida das informações que estão contidas nessa tabela. Na realidade, eu estou comentando, eu não estou exatamente lendo, ok? E aí fala que desde os anos iniciais vocês já trabalham com tabelas nas aulas de matemática e de outras disciplinas e que você já explorou a leitura e análise de tabelas, você já construiu gráficos com dados de tabelas e vice-versa. No entanto, uma tabela estatística tem elementos que ainda não foram explorados e é isso que a gente vai explorar hoje, tá? Que essas tabelas eu posso escrever elas pegando vários dados como aqui, ó, e organizando um por um os dados, vendo quantos tem de cada um e colocando ali. Mas olha o tamanho que fica a tabela, fica grandona, né? Eu também posso fazer uma tabela mais enxuta, menor, se eu agrupar esses dados, se eu deixar eles agrupados, é isso que a gente vai ver. E quando a gente agrupa dados, a gente fala que eles estão em intervalos de classe. Tudo isso eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, agora a gente vai ler mesmo. Eu vou ler, vocês vão ler comigo. Ali, ó, construindo tabelas, página 384. Então vamos lá. Você já deve ter acompanhado as partidas de voleibol, ao vivo ou pela televisão. Deve ter observado que a equipe técnica inclui muitas pessoas e que várias delas ficam observando dados em pranchetas eletrônicas de computadores portáteis e fazendo anotações a todo instante. Antigamente era na mão mesmo, na caneta, no papel e caneta. Hoje, como tem, né, vários instrumentos eletrônicos, essas anotações são feitas em instrumentos eletrônicos. O trabalho da equipe começa muito antes do jogo em quadra. As características antropométricas dos atletas da elite masculina e feminina do voleibol brasileiro, por exemplo, são estudados minuciosamente pelos profissionais que compõem o corpo técnico do time. Uma das medidas é a referente à estatura das atletas. Então, ó, se alguém não sabe o que é para aí, que eu não sei por que tá ficando desfocado, mas tudo bem, já vai voltar. Às vezes, antropometria é um ramo da antropologia que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo humano. Ok? Então, o conhecimento que vocês tiveram não tem nada a ver com matemática, mas é uma coisa a mais que vocês aprenderam. Vamos agora para a página 385. Nós vamos preencher essa tabela. Eu já deixei preenchida para quê? Para agilizar. Se eu preencher na hora, o vídeo fica de meia hora e aí ninguém aguenta, né? Então, a Pro já deixou preenchida, mas a Pro vai ensinar como que a Pro fez. Então, ó, o que diz aí?
Em um levantamento realizado no site da Confederação Brasileira de Voleibol sobre a estatura dos 24 atletas das duas equipes que disputaram a Olimpíada do Rio em 2016, obtiveram-se os seguintes dados em metros já organizados em ordem crescente. Então, percebam que os dados já estão em ordem crescente, tá? Então, eu vou lá. Quantos 1,68 m tem? Tem 1, por isso que eu vou colocar 1,68 m e 1. Quantos 1,76 m tem? Tem 1, por isso que eu vou colocar 1,76 m e o número 1 do lado. Quantos 1,79 m tem? Tem 1, por isso que eu vou colocar na terceira linha 1,79 m e 1 do lado. Quantos 1,81 m tem? Tem 1. Por isso que eu vou pegar e vou colocar 1,81 m na quarta linha e 1 do lado. 1,83 m tem 1, vou colocar 1 do lado. 1,84 m, se eu ir lá nos meus dados e olhar, eu vou ter 3, ó. 1,84 m, 1,84 m, 1,84 m. Por isso que na hora de colocar 1,84 m, vocês vão colocar 3. 1,85 m tem 1 e assim vai. Vocês vão finalizar essa tabela, vão pausar o vídeo. A hora que vocês tiverem acabado, vocês vão voltar aqui no vídeo que eu vou estar mostrando a tabela inteira para que vocês verifiquem se acertaram ou não. Então, pausa, preenche e volta aqui para ver se acertou. Quando vocês voltarem, eu já vou estar mostrando a tabela inteira, ok? Pausa aí e termina. Após preencher toda a tabela, provavelmente vocês ficaram com isso aqui, ó. Eu vou falar para vocês pausar o vídeo de novo e verificar se acertaram. Vocês perceberam que faltou espaço para escrever? Porque sempre embaixo a gente tem que escrever a palavra total e o total. Como é que eu sei o total? Somando tudo isso aqui ou verificando aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 colunas, 3 linhas. 3 linhas, vai ficar 8 vezes 3, vão ser 24 atletas, tá, galera? Então, pausa o vídeo aí agora e vê se acertou. Confere, porque a hora que você despausar, eu já vou estar explicando a questão 2. Super fácil, isso aqui até uma criança de 5º, 6º ano faz. Concordam comigo? Vamos para a questão 2, então? Se alguém não pausou, pausa, porque eu vou para a questão 2. Questão 2, então... Na questão 2, a gente tem um outro tipo de questão. Com os mesmos dados, eu vou organizar esses dados de forma que a tabela não fique tão extensa. Olha o tamanhão dessa tabela. Eu vou organizar uma tabela mais enxuta, ou seja, eu vou colocar eles em intervalos de classe. Vamos ler comigo a questão? A questão fala assim, ó. Há outra forma de organizar esses dados na tabela utilizando um número menor de linhas. Para isso, agrupamos os dados em intervalos de classe. Por exemplo, de 1,68 m a 1,76 m. Agrupe os dados de forma a obter pelo menos de 5 linhas. Então, eu já vou sugerir para vocês que vocês agrupem do jeito que está aqui, ó. De 1,68 m a 1,76 m, de 1,77 m a 1,85 m, de 1,86 m a 1,94 m, de 1,95 m a 2,03 m e de 2,04 m a 2,12 m. E aí, vocês vão voltar aqui e vão verificar. De 1,68 m a 1,76 m, quantos tem? Contem, vão ser 2. Então, vocês vão vir aqui e vão colocar 2. De 1,77 m a 1,85 m, quantos tem? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esse, 7. Então, vocês vão vir e vão colocar o 7. Façam isso, peguem primeiro isso aqui, pausa o vídeo para anotar e preencha a tabela. Pausa, preencha a tabela. Pausa para você anotar. Isso aqui que está do lado esquerdo da tabela. Preencha a tabela com as quantidades e a hora que você acabar, você despausa, porque daí eu vou estar mostrando a tabela inteira. Ok? Combinado? Então, vai lá, pausa. Provavelmente você já acabou e voltou aqui para conferir se está certo. Verifique se você acertou, se realmente está assim. Pause se necessário para fazer a conferência e depois siga assistindo o vídeo da professora. Então, eu aconselho você a pausar, porque
entre alguns segundos, eu vou estar indo para a próxima página fazer a próxima questão, exercício 3 da página 386. Então, se alguém não pausou ainda, é bom pausar. Vamos lá, então? Tô indo para a próxima página. Na próxima página, galera, a página 386, nós vamos fazer a questão 3. Em qual das tabelas dos itens anteriores não há perda de informação? Justifique. Gente, qual que é a tabela que tá tudo muito especificado, a primeira ou a segunda? A primeira, né, gente? Então, ó, eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui e depois eu vou posicionar de maneira que vocês consigam, ó, já tá uma posição legal, que vocês conseguem pausar e anotar, mas mesmo assim eu vou ler para vocês. A minha leitura não vai possibilitar que vocês copiem, não vai dar tempo, então pausa para copiar. Tá? Em termos de extensão, a tabela com dados agrupados por intervalo de classe parece mais adequada, por ser reduzida, mas a perda de informações para a análise de todos os valores. A tabela sem agrupamento é a mais recomendada, ok, galera? Pausa aí, então, se precisar, se não anotou ainda, que agora nós vamos para a página 388 e 389. Vamos lá? Agora, pessoal, então eu vou explicar o que está nesse textão aqui para vocês. Vou pedir para vocês destacarem algumas coisas, tá bom? E vamos lá para entender bem, tá? Então, eu vou ler com vocês e vou pedir para vocês destacarem, ok? Vocês vão me acompanhar na leitura. O primeiro conceito trabalhado na sessão anterior diz respeito à variável. O que é variável? Gente, variável é sobre o que a gente está fazendo uma tabela. Tinha que ter sido feitas essas tabelas aqui, ó. Só que são dados que eu precisava estar com vocês para fazer, né? Ainda, o total de meninos e meninas da sala eu consigo verificar aqui na chamada e preencher. Mas agora, o número de pessoas que moram com vocês, eu precisava perguntar para vocês. A faixa etária das pessoas que moram com vocês, eu precisava ver com vocês. O total de horas que vocês ficam na frente de TV, computador, e agora em pandemia, né, são dados não reais, porque a gente está ficando muito mais tempo na frente da TV, na frente de qualquer coisa, né? Qual estado que vocês nasceram, né? Também eu precisava ver isso com vocês. O número de animais que tem na casa de vocês, eu precisava verificar isso com vocês. Por esse motivo que a gente não fez essas páginas e vai direto para as explicações da página 388 e 389, tá? Então, variável, eu quero que vocês destaquem isso, é a característica de interesse, é a medida de cada elemento ou a amostra da população, tá? Então, quando eu pergunto para vocês, qual é o sexo de vocês? A variável é o sexo. Eu tô perguntando se vocês são de sexo feminino ou masculino. O número de pessoas que moram com vocês? A variável é o número de pessoas, é a quantidade de pessoas. Quando eu pergunto qual o seu esporte preferido, né? A variável é o esporte preferido. Quando eu pergunto para você quantos irmãos você tem, a quantidade de irmãos é a variável. Quantas pessoas moram nessa casa? A quantidade de pessoas é a variável, tá? Essas variáveis, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser quantitativas, que são quantidades, são números. Quantas pessoas, quantos filhos, quantos moram, né? Quantos animais você tem, quantas TVs tem na sua casa, né? O que eu posso perguntar, por exemplo? Quantas vezes o seu time jogou esse ano? Quantas vezes você comeu a comida que você gosta esse mês, entendeu? Então, quando eu tô falando de quantidade, eu estou falando de variáveis quantitativas, que elas podem ser discretas ou contínuas, tá? O que é uma variável discreta? São aquelas mensuráveis, que podem ser medidas e que podem assumir valores inteiros. Por exemplo, quantidade de irmãos, quantidade de filhos que um casal tem. Ninguém tem um filho e meio.
Ninguém tem 2,5 irmãos, né? A gente tem um irmão, a gente tem 2, tem nenhum, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Uma pessoa tem 5, tem 4, tem 3, tem 2 filhos. Uma pessoa tem um gato, tem 2 gatos, tem 2 gatos e um cachorro. Ninguém tem 2,5 cachorros, ok? Então, isso são variáveis quantitativas discretas. São aquelas que são expressas através de números inteiros. As contínuas são as variáveis que eu preciso de números decimais, quanto você pesa, quanto você mede, né? Que mais? O preço de alguma coisa, a metragem de uma casa, né? A quantidade de líquido que cabe no copo. Então, são coisas que podem ser decimais. Então, quando eu tenho coisas que podem ser decimais, eu estou falando de variável contínuas, quantitativas contínuas. Quando eu estou falando de coisas que não podem ser decimal, eu estou falando de quantitativas discretas. Por isso que eu entreguei, né, no resumo, eu trago para vocês isso aqui, ó, porque ao copiar, vocês já vão se apropriar dos conceitos do que é ser quantitativo, do que é ser discreto, do que é ser contínuo. Então, isso aqui vai complementar as minhas explicações, porque se eu for explicar muito minuciosamente, nosso vídeo fica de 40, 30 minutos e aí ninguém aguenta ver. Tá? Então, a professora procura ser o mais, sintetizar o máximo possível, tá? Então, variáveis quantitativas são coisas que vão ser expressas através de números. Agora, a variável qualitativa são coisas que não são números. Por exemplo, qual é o seu time favorito, a sua música favorita? Você prefere doce ou salgado? Você prefere biscoito de chocolate, de morango, de baunilha? Você prefere pizza de mussarela, de catupiry, de bacon, de 4 queijos, de margarita, de frango, de milho, né, portuguesa, pizza doce. Então, quando eu tô falando de coisas que são características, né? Qual é a cor do seu olho, qual é a cor do seu cabelo, qual é a cor do seu gato. Eu tô falando de variáveis qualitativas, tá? E aí são termos, não são números. Por exemplo, uma pessoa, a estatura dela pode ser baixa, pode ser média, pode ser alta. Isso são coisas qualitativas ordinais. Eu consigo colocar em ordem. Existe o maior, existe o menor, existe o grande, existe o pequeno, tá? Agora, variável qualitativa nominal, não é possível ter uma ordem. Por exemplo, ou você é do sexo feminino ou você é do sexo masculino, entendeu? Ou você gosta de branco, ou você gosta de azul, ou você gosta de vermelho. O branco, o azul, o vermelho não é melhor uma cor que a outra. Ou seu olho é castanho, ou é azul, ou é verde, não tem o melhor, né? Ou seu cabelo é castanho, ou é preto, ou é loiro. Então, não tem como colocar uma ordem. Por exemplo, vocês vão entender perfeitamente com o exemplo que eu vou dar. Olimpíadas, tem a medalha de ouro, prata e bronze. Isso é ordinal, porque você consegue ter uma ordem de quem é o melhor, o intermediário, e o bronze seria o terceiro lugar. Então, você consegue ordenar. Agora, outras coisas, não, você não consegue, tá? Tem gente que gosta, qual a sua preferência de sobremesa? Pudim, doce, bolo, pirulito, chocolate, sei lá. Então, são coisas que não consegue ordenar, tá? E isso está explicado no meu resumo e está explicado na apostila. Variáveis nominais e variáveis ordinais. Eu vou falar para vocês para que leiam isso, para que anotem o meu resumo lá no caderno, e aí vai ficar mais claro quando vocês lerem e vocês anotarem o meu resumo, tá? Vamos então agora para os tipos as medidas de tendência central. A gente já estudou isso, estudou ano passado, revisamos no início do ano, né? A moda, a média, a mediana, eu ensinei para vocês. Se vocês voltarem o caderno, vocês vão ver lá no caderno de vocês, a moda é o que mais aparece, a mediana é o valor do meio e a média é só somar e dividir. Mas tem uma coisa bem importante que eu vou pedir para vocês destacar, tá? Ó, a moda pode ser identificada em contextos de variável qualitativa,
como quantitativa, tá? Agora, média e mediana, eu não consigo achar a média e a mediana de coisas qualitativas. Média e mediana eu só consigo achar para coisas quantitativas, tá bom? Então tá aqui, ó, destaquem isso é importante, tá? Os gráficos, gente, também é bom que vocês leiam isso aqui. Gráficos de barras, eu posso fazer gráfico de barra para qualitativa como para quantitativa. Gráfico de barras, colunas e setores. Então, gráficos de barras, eu consigo fazer gráfico de barra, de coluna e de setores para variáveis qualitativas e quantitativas. Agora, gráfico de curva, só para quantidade, para número. Então, presta atenção nisso, grava isso, tá? Isso aqui é bom saber, é bom destacar. Ok? Gráfico de curva só para coisas quantitativas, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou deixar para explicar isso na próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Eu vou explicar essa parte de frequência absoluta, relativa e porcentagem. Mas antes disso, para finalizar, nós vamos fazer a questão exercício 1, questão 1 e 2. Identifica as tabelas quais possuem variáveis qualitativas e quais possuem variáveis quantitativas. Mesmo que a gente não tenha feito essas tabelas, eu consigo dizer se isso aqui é qualitativo ou quantitativo, tá? Então, por exemplo, quando eu tô falando do sexo feminino ou masculino, eu tô falando de qualidade, né? Sexo é qualidade, tá bom? Sexo feminino ou masculino, então eu tô falando de coisas de qualitativa, tá? Quando eu tô falando de estado que nasceu, eu tô falando de coisas qualitativas. Então, no gráfico 1 e no gráfico 5, eu vou ter variáveis qualitativas. Nos demais, que é número de moradores, faixa etária, número de horas que fica na televisão, número de pessoas que moram na casa, então nos demais eu vou ter variáveis quantitativas, tá bom? Tá? Então depois vocês vão fixar aí para copiar. Agora identifique quais as tabelas os dados estão organizados por distribuição de frequência e por distribuição de frequência em classe. Distribuição de frequência vai estar no 2, depois vocês conferem lá, no 2, no 3, no 4 e no 6. E por em classes vai estar no 3, ó, e no 4. Vocês viram a diferença? Que é de fulana, beltrano, de fulana, beltrano, os outros não. Eu vou fixar aqui e vou me despedir de vocês, então pausa agora, porque daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo para vocês copiarem o exercício 1 e 2. Pausa, eu me despeço de vocês e continuamos na próxima aula. Aí eu vou explicar a frequência absoluta, a frequência relativa e a porcentagem. Então, gente, se alguém não pausou ainda, pausa, porque eu tô fazendo tempo aqui para vocês pausar, tá bom? Estou finalizando o vídeo, então. Até a próxima aula. Beijo, gente. Até mais.